Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, assim diz a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um de seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, que nessa manhã o Senhor possa nos iluminar com o teu Santo Espírito, Senhor, e que possamos ser tomados, Deus, pelo teu Espírito, pela tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque nós necessitamos e precisamos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nessa tradicional parábola do filho pródigo, quem é o pai do filho pródigo? Queria tentar refletir com os irmãos nessa manhã sobre essa questão. Quem é o pai do filho pródigo? Esse texto bastante conhecido, com esse título bastante conhecido, Parábola do Filho Pródigo, foi um texto que Jesus contou numa série de parábolas que ele contou, estão registrados no livro de Lucas, no capítulo 15. Uma dessa, a primeira parábola que ele contou, nós já conversamos aqui, já refletimos, essa é a terceira. E essa parábola Jesus conta a partir de uma intervenção dos fariseus, das pessoas que estavam questionando sobre as pessoas com quem Jesus andava. Jesus estava sentado com pessoas de má fama, Jesus estava sentado com cobradores de impostos, estava sentado à mesa com essas pessoas, e Jesus estava sendo questionado. E Jesus então profere 3 parábolas, e essa é a terceira parábola, que geralmente tem como título nas nossas Bíblias, o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Mas talvez exista um outro nome mais adequado. Tim Keller, pastor americano, falecido há pouco tempo, ele sugeriu que essa parábola poderia ter o nome do título, em seu título, Os Dois Filhos Perdidos. Porque a parábola fala, o título dela fala do filho pródigo, mas na verdade são 2 filhos aqui. E o próprio texto, Jesus começa dizendo: um pai tinha 2 filhos. E esse texto disserta sobre essa história de um pai que tinha
2 filhos. E a gente vai pensar um pouquinho sobre quem é esse pai, quais são as características desse pai, quem é o pai do filho pródigo. Conforme a gente acabou de ler, o texto diz, Jesus contando essa história, essa parábola, ele diz, olha, um pai tinha 2 filhos, e o mais novo resolveu pedir a herança antecipada do pai. Algo que por si só já é absurdo, né? Um filho pedir a sua parte da herança para o pai que ainda estava vivo. A herança, ela acontece, ela se dá a partir do momento em que existe uma morte, existe uma partida. E aquilo que era do pai passa a ser dos filhos. O filho já estava, de certa maneira, matando o pai em vida. E o pai poderia relutar, era mais do que direito dele, especialmente naquela cultura do Ocidente antigo, né? Uma reação normal do pai seria, na verdade, dar uma surra no filho e fazê-lo que nunca mais o questionasse naquele sentido. Mas o pai, ao contrário, ele fez o que o filho pediu, vendeu uma parte e deu para o filho. E o filho passou para uma terra distante, foi embora, gastou tudo com meretrizes, com prostitutas, com farras, até que chega um momento em que ele se dá conta em que estava vivendo uma vida completamente miserável, completamente sem recursos, e ele desejou, a fome dele era tão grande que ele desejou comer a comida dos porcos no lugar onde ele estava. E ele se lembrou do pai e disse, até os empregados do meu pai têm fartura, têm abundância, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou me dirigir ao meu pai e dizer, pai, eu estou arrependido, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, pequei contra a terra. Peço que o Senhor me aceite como empregado, não como filho, mas como empregado. Eu vou servir ao Senhor a partir daqui. E ele vai com esse plano, ele volta para a casa do pai, e quando ele chega à casa do pai, o pai nem deixa ele falar. O pai já se agarra no pescoço dele, já se alegra, e manda matarem um novilho, manda matar um animal, para que estivessem celebrando, para que estivessem todos festejando esse momento de alegria da volta do filho mais novo, do chamado filho pródigo. Mas aí entra um outro personagem, que é o irmão mais velho, aquele irmão que fez tudo certinho, que estava ali. E esse irmão ouviu falar, essa música, o que está acontecendo? Que festa é essa? E foi falado com ele, seu irmão voltou. Esse irmão deveria ficar alegre e contente, mas questionou o pai duramente, olha, eu sempre servi o senhor não matou nem um bezerrinho. Agora vai esse seu filho que faz o que fez, gasta dinheiro com meretrizes, com prostitutas, com farras, e o senhor vai dar uma festa para ele. E o pai amorosamente disse, meu filho, tudo que eu tenho aqui é seu. Mas o seu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e tornou a viver. Queridos, o que a gente pode aprender com essa história? O que a gente pode aprender com esse pai? O que a gente pode aprender com esse pai desses 2 filhos? Esse pai do filho pródigo é um pai que provê. É um pai que provê condições. É um pai que inicialmente provinha um ambiente de harmonia, de liberdade, de alegria, para que os seus filhos estivessem ali. Esse pai provê, cria um ambiente de vida abundante, cria um ambiente de harmonia para seus filhos. No entorno desse pai existe prosperidade, existe cuidado, existe amor, existe vida. O nosso Pai, queridos, o nosso Pai celestial, da mesma maneira, também provê para os seus filhos tudo isso. Provê um ambiente saudável, provê um ambiente de harmonia, de liberdade, de cuidado, de carinho, de olhar. É um Deus que olha para a gente, é um Deus que cuida da gente, é um Deus que se importa com a gente. É um Deus que olha e procura saber como você está, para que você melhore. Se você está triste, certamente o Senhor quer prover as condições para que você fique alegre. As condições da vida são difíceis, não são fáceis. Nós passamos por muitas dificuldades em muitos momentos de diferentes naturezas. É parte da vida. Mas o Senhor está conosco, nos ajudando, nos olhando, estando conosco.
Então o pai do filho pródigo é um pai que provê, é um pai que cuida, é um pai que se importa. A parábola revela, queridos, que esse pai tinha 2 filhos, e esses filhos, e um filho especificamente, passou a trilhar um caminho que o levou à morte. O próprio pai disse, olha, você estava morto e reviveu. E esse caminho de morte que o filho tomou é um caminho que geralmente todos os sermões se dirigem bastante a ele. É um caminho que é facilmente, a gente vê facilmente por que esse é um caminho de morte. Ele foi extremamente ofensivo com o pai ao exigir uma herança antecipada que não era comum, matando o próprio pai em vida nesse sentido. Depois ele pegou esse dinheiro e gastou de uma maneira completamente irresponsável. Ele tomou um caminho completamente imoral. E esse é um caminho que facilmente a gente pode perceber que não é um caminho, o melhor dos caminhos, mas foi o caminho que esse filho tomou. Foi o caminho que esse filho escolheu. Ele escolheu ter um caminho imoral, ter uma vida desregrada, ser uma pessoa completamente descomprometida e com uma falsa ideia de liberdade. Uma falsa ideia de liberdade no sentido de que eu agora tenho dinheiro, agora eu vou ser livre, agora não preciso mais do meu pai, agora não preciso mais do ambiente que meu pai provê para mim, agora não preciso mais do cuidado e do carinho do meu pai, porque agora eu posso fazer o que eu quero, eu tenho os recursos, eu tive a minha herança antecipada, eu posso fazer o que eu quero. Mas o que esse filho sentiu na sua pele é que esse caminho, essa vida que ele escolheu viver, que é uma vida desregrada, uma vida descomprometida com ele próprio, uma vida descomprometida com o outro, porque se ele não cuidava dele, quanto mais ele iria cuidar do outro. Se ele fez o que fez com o pai, o que é que ele não faria com uma outra pessoa? Essa vida, queridos, descomprometida, imoral, desregrada, é uma vida que leva à morte. É uma vida que traz a morte existencial. Tanto é que ele teve que voltar, ele sentiu que tinha que voltar, ele não tinha outra alternativa e se arrependeu e voltou à casa do pai. Ele sentiu na pele essa falsa ideia de liberdade. As pessoas pensam que liberdade é fazer tudo aquilo que a gente pode descomprometidamente, desregradamente. Quero fazer tudo o que eu quero. Então, se eu posso fazer, se eu quero fazer, se eu faço tudo o que eu quero, então eu sou verdadeiramente livre. Só que a gente poderia fazer uma contraposição com essa falsa ideia de liberdade. A gente pode fazer essa contraposição com essa falsa ideia de liberdade. Porque se liberdade é fazer tudo aquilo que eu desejo, eu já não sou livre, porque eu sou escravo do desejo. Se eu só faço aquilo que eu desejo, eu não estou sendo livre, eu estou sendo escravo do desejo. E aí eu me lembro da letra, né, Renato Russo, Legião Urbana, ele já escrevia: disciplina é liberdade. Porque a disciplina, numa contraposição a essa vida em que você só faz o que você deseja, a disciplina é o contrário, você faz aquilo que precisa ser feito e faz algumas coisas que você não deseja. Para a gente conseguir perder peso, para a gente conseguir ter uma vida saudável, a gente precisa ter uma dose de disciplina. E essa dose de disciplina, ela exige fazer algumas coisas que eu não quero fazer. Tenho que comer algumas coisas que eu não queria comer. Tenho que fazer algumas atividades físicas nos momentos em que eu não queria fazer. Se eu quero entrar numa universidade, e uma universidade de medicina, por exemplo, uma universidade que você precisa estudar muito, você precisa ter disciplina, precisa ser comprometido para ter essa liberdade e precisa ser comprometido consigo próprio, para que você consiga estabelecer seus horários, estabelecer uma rotina, estabelecer um momento, tirar as distrações e estudar.
tenho que sair hoje, me chamaram para sair. Não, eu tenho que estudar. Eu preciso, tem uma série que eu quero ver, quero maratonar. Não, eu tenho que utilizar esse tempo para estudar. Então, em alguns momentos, nós precisamos fazer algo que a gente não quer fazer. Uma vida disciplinada é uma vida que vai nessa direção. É uma vida que você não faz o que você quer fazer necessariamente, mas você faz o que tem que fazer. E para a gente conseguir, a gente que já tem alguma experiência na vida, a gente percebe que para a gente conseguir qualquer coisa na vida, a gente precisa de esforço. Nada vem fácil. Nada vem de mão beijada. Nós precisamos nos esforçar. E esse esforço, ele implica em muitos momentos fazer aquilo que nós não queremos, mas aquilo que nós devemos fazer. O caminho do filho pródigo não foi um caminho de uma vida disciplinada, foi ao contrário. Foi o caminho de uma vida advinda e cheia de uma falsa ideia de liberdade. Vou fazer agora o que eu quero. Vou fazer agora o que eu desejo. E assim ele fez até o momento em que os recursos acabaram. Mas ele percebeu na pele que esse caminho de uma vida desregrada, de uma vida descomprometida com ele próprio, uma vida baseada somente na satisfação de desejos, é uma vida que leva à morte. É uma vida que não é uma vida saudável. É uma vida que não vai levar num lugar que seja um lugar positivo. Essas lições, queridos irmãos, nós já sabemos. Nós já ouvimos muitas vezes. A ênfase em geral dos discursos, dos sermões, das pregações sobre esse texto, elas se voltam exatamente para esse filho mais novo e sobre a sua vida inconsequente e sobre as consequências dessa inconsequência que esse filho fazia com a própria vida. Contudo, a parábola também apresenta um outro filho, o filho mais novo, o filho mais velho, perdão. O filho mais velho que, ao contrário, fazia tudo certinho. Ele não teve nenhum dos problemas e nenhum dos pecados que teve o irmão mais novo. O irmão mais novo saiu para as orgias, para a bebedeira, para uma vida desregrada. O irmão mais velho, não. O irmão mais velho continuou servindo ao pai com toda diligência, servindo ao pai com toda moral, comprometido com as coisas do pai. Mas Jesus chama atenção para a reação do filho mais velho, com certo destaque. O filho mais velho, a primeira coisa que ele fez foi não se alegrar com a volta do irmão. O que mostrava que, no certo sentido, ele não estava dando a mínima para o irmão, não estava alegre do irmão ter voltado. A segunda coisa que ele fez, imediatamente, foi questionar o pai. E questionar duramente. Falar, olha, para esse filho, você que fez isso tudo, você vai fazer essa festa? E eu que estou aqui, você não faz festa nenhuma? Você nunca fez isso para mim? Ou seja, ele questionou duramente também o seu pai. O que mostra que, de alguma maneira, e é importante a gente pensar sobre isso, ele não estava servindo ao pai, fazendo bem ao pai, cuidando de tudo do pai, por amor ao pai. Ele não estava ali cuidando de todas as coisas porque ele tinha satisfação em cuidar das coisas do pai. Porque a primeira oportunidade que ele teve, ele jogou na cara do pai. Ele disse, olha, eu sempre fiz isso aqui e você nunca fez nada por mim. Para esse irmão que nunca esteve aqui, ao contrário, fez o que fez, você vai dar uma festa? Você vai celebrar dessa maneira? Isso mostra, queridos, uma certa característica que nós, da igreja, que estamos na igreja, temos que tomar muito cuidado para não seguirmos. Esse irmão mais velho, ele de alguma maneira baseava o seu comportamento, baseava a sua vida, baseava a sua vivência, a sua experiência num aspecto puramente moral. O presbítero Ricardo pregou sobre isso na semana passada. Às vezes nós estamos preocupados apenas com aquilo que é moral, apenas por aquilo que é um comportamento apenas exterior e muitas vezes superficial. Esse filho, ele mostrou ao pai que ele não
cuidava do pai pelo que o pai era, mas cuidava do pai com interesses também nas coisas do pai. Porque a primeira oportunidade que ele teve, ele questionou o pai e questionou duramente. A escolha do filho mais velho foi de cumprir as leis morais, cumprir essa moral firmemente. E quando a gente cumpre firmemente, a gente pode apontar o dedo para o outro, que em tese não cumpre essa moral tão firmemente assim. E esse é um aspecto que nós, cristãos, nós, membros de uma igreja reformada, protestante, temos que estar muito atentos para que nós também não estejamos mais preocupados em satisfazer uma lei moral, mais preocupados em dar um testemunho de boas pessoas, de cidadãos do bem, pessoas do bem, apenas para que a gente cumpra esse aspecto. E na primeira oportunidade que a gente tenha, a gente aponte o dedo para o outro. Porque foi isso que o irmão fez. Ele cumpre a lei moral para quê? Para apontar o dedo para aquele que não cumpre da maneira com que ele estava cumprindo. E esse é um aspecto, queridos, que a gente precisa ficar muito atento na vida cristã, na caminhada com Jesus. Porque Jesus não nos chamou para termos essa vida moral. Nos chamou para sermos seus seguidores. E o seguirmos por meio dos seus ensinamentos, por meio da graça, por meio do amor. Esses comportamentos tidos como comportamentos morais, de certa maneira, eles são consequências disso tudo. Não é o ponto principal, não é o ponto nevrálgico nesse momento, nesse contexto. Esse irmão, ele pensava que se ele cumprisse, melhor dizendo, as leis morais, então ele tem certos direitos. E, num certo sentido, é isso que a gente pensa quando se comporta dessa maneira. É uma certa justiça própria. É uma certa justificação pelas obras. Algo que a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, deixa claro que a nossa justificação não é pelas obras, é pela graça do Senhor, pela dádiva do Senhor, é pelo amor do Senhor. E por que eu estou me referindo à justiça própria nesse contexto especificamente? Porque se eu faço o que é certo, se eu faço o que é moral, apenas para depois eu conseguir apontar o dedo para o outro, é porque, no fundo, eu estou dizendo assim, eu faço tudo certo, portanto eu tenho o direito de apontar o dedo. E, no fundo, a pessoa está fazendo certo exatamente para que ele queira apontar o dedo depois. E, queridos irmãos, que fique um alerta muito, muito grande. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para apontar o dedo para o nosso irmão. Não foi para a gente estabelecer algum tipo de controle sobre o nosso irmão. Dizer para ele o que ele tem que comer, o que ele tem que beber, o que ele tem que fazer, o que ele tem que se vestir. Porque, senão, nós estaremos apenas cumprindo esse aspecto moral, que não é o ponto. Seremos como o filho mais velho, que cumpre as regras da moralidade apenas para exercer o controle sobre o seu irmão, apenas para questionar o seu pai, apenas para questionar e não recepcionar bem o seu próprio irmão. O filho mais velho obedeceu o pai apenas para cumprirem aquilo que ele queria. Ele obedeceu o pai apenas por ele próprio. Assim, queridos, o caminho de morte não foi apenas do filho mais novo que tomou. Não foi apenas quando ele foi com as meretrizes, com as prostitutas e foi gastar tudo em orgias e bebedeiros. Esse é um caminho de morte, sem dúvida. Mas o que Jesus pode estar nos ensinando aqui é que a obediência por pura moral, a obediência por justiça própria, para controlar o nosso irmão, também é um caminho de morte. E o mais interessante nessa parábola é que o banquete foi feito. E percebam que esse filho mais velho, ele se recusou a participar do banquete. No fundo, esse que estava junto do pai, apenas por um aspecto moral, apenas por um aspecto de interesse próprio, ele ficou de fora do banquete. Ele não participou da festa. Portanto, queridos irmãos, esse filho mais velho,
Ele queria fazer o certo para possuir direitos sobre o outro. Ele achava que se ele fizesse o que fizesse, ele poderia exercer direitos sobre o outro, poderia controlar o outro, poderia obter vantagens por fazer o que é certo e o que é moral. Portanto, irmãos, os dois filhos seguiram caminhos de morte. Às vezes a gente pensa que o caminho de morte é apenas aquele que está lá fora, está fazendo tudo errado. Às vezes nós podemos estar dentro da igreja e estar seguindo os caminhos de morte também, por meio de um cumprimento da lei e não da graça do Senhor sobre a nossa vida. E o pai, ele se dirige a esses dois filhos de uma maneira muito, muito especial. A um, ele se alegra muito quando ele volta, e a outro, quando ele é questionado, ele se volta também com todo carinho e diz: meu filho, tudo que tem aqui é seu, pertence a você também. Agora, seu irmão estava morto, reviveu, vamos nos alegrar juntos. Esse pai, com toda a paciência, se moveu na direção dos seus filhos. O nosso pai é um pai que provê. O pai do filho pródigo é um pai que provê. Mas é também um pai que se move. No verso 20, vou voltar aqui no verso 20, ele diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Queria gravar esse trecho dessa tradução. E se moveu de íntima tradução, que é a ideia que o texto bíblico traz, que o termo em grego traz. O pai que se move por íntima compaixão. Esse é o nosso pai. Esse é o pai do filho pródigo. Ele não se move por interesse próprio. Ele não se move por obrigação. Ele se move por íntima compaixão. O nosso pai se move na nossa direção por íntima compaixão. Esse termo grego que foi utilizado, eu não vou lê-lo aqui, que ele é grande, ele traz o sentido de mover-se por compaixão, nesse caso, e mover-se visceralmente. Esse é o sentido. O termo visceral tem como significado, tem como sinônimos. Visceral significa profundo, intenso, íntimo, forte, agudo, sólido, vivo. Assim, queridos, o movimento que o nosso pai faz, que o pai do filho pródigo faz, é um movimento por íntima compaixão. É um movimento intenso, é um movimento forte, é um movimento vivo. Portanto, o movimento que o Senhor faz na nossa direção, que o pai faz na direção do filho pródigo, é um movimento por compaixão, é um movimento que é um movimento de vida. O movimento de compaixão, meu querido, é um movimento de vida. Eu queria que a gente pensasse e refletisse e gravasse até isso nessa manhã. O pai se move por compaixão, por íntima compaixão. E o movimento por compaixão é um movimento que traz vida. E se o pai se move nessa direção, nós, os seus filhos, devemos também nos mover nessa direção. Na direção de termos compaixão, de sermos movimentados por compaixão. O movimento por compaixão é um movimento de vida. Se o pai se move por compaixão, nós também devemos nos mover por compaixão. Esse mesmo termo, no texto original, ele apareceu em algumas outras passagens, que eu queria citar rapidamente com os irmãos. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele usa esse termo. Quando o samaritano, ele olha e se dirige àquela pessoa que estava sequestrada, tinha tomado uma surra, estava semi-morta, o movimento que o samaritano faz, o termo é exatamente esse termo. O termo que o samaritano faz, ele se move por íntima compaixão para cuidar daquele que estava ferido. Jesus, quando olhou a multidão, viu os doentes, o texto de Mateus capítulo 14, revela, quando Jesus sai do barco, ele olha a multidão, e o texto diz, ele se move por íntima compaixão. E ali ele olhou aquela multidão e curou vários doentes. Certa vez Jesus passou numa cidade chamada Naim e tinha uma viúva lá que tinha acabado de perder o seu filho. E esse termo também foi utilizado. Jesus moveu-se por íntima compaixão e ressuscitou
aquele filho daquela viúva. Assim, queridos, nós podemos ver que o movimento por compaixão, a partir da compaixão, é o movimento que o nosso Pai faz. O pai do filho pródigo, ele provê, mas ele também se move por compaixão. E não uma compaixão qualquer, uma compaixão visceral, uma compaixão forte, uma compaixão viva, uma compaixão intensa, uma compaixão que seja de fato verdadeira. Não é uma compaixão para eu fazer apenas uma caridade a uma pessoa que está precisando. Fazer uma caridade só para fazer a caridade vai ter um significado pontual para aquela pessoa. Agora, fazer uma caridade, se movimentar por íntima compaixão, isso faz a diferença. Isso é um caminho de vida. Isso é um caminho de quem se importa com o outro. Isso é um caminho de quem olha para o outro e considera esse outro como alguém digno de ser amado, como alguém digno de ser olhado, como alguém digno de estar próximo de você. O movimento por compaixão é o movimento que o Senhor nos ensina, que esse Pai nos ensina. Por fim, queridos, o pai do filho pródigo é um pai que cria um ambiente harmonioso, é um pai que se move por compaixão, mas também é um pai que celebra, é um pai que festeja, é um pai que se alegra, é um pai que provê um ambiente de festa para seus filhos e para as pessoas que estão próximas. Vários são os textos bíblicos que falam do grande banquete. Isaías, por exemplo, no Antigo Testamento, ele se refere a um grande banquete que acontecerá na vinda do reino de Deus. O próprio Jesus disse, olha, muitos virão no banquete com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pastor Tim Keller vai dizer e vai salientar que os banquetes são ocasiões e são lugares em que o nosso apetite, nossos sentidos são plenamente satisfeitos. Observe que no banquete você tem a alegria da visão, de ver aquele banquete, de sentir, de ouvir e de sentir o paladar. De ouvir, de falar, de ter o paladar, de ver. Portanto, o banquete é algo que é concreto, é sensível aos nossos sentidos e é real. A salvação é uma experiência real e é uma experiência concreta. A salvação não é apenas uma promessa de que eu vou entrar no céu, de que estaremos no céu com o Senhor. Não é apenas isso. A salvação é concreta aqui, é um sentimento que se dá aqui. E eu quero trazer para vocês uma citação de um pastor avivalista americano bem proeminente, chamado Jonathan Edwards. Ele diz o seguinte: há uma diferença entre crer que Deus é santo e gracioso e ter em nosso coração um novo senso do amor e da beleza dessa graça e santidade. A diferença entre crer e provar que Deus é gracioso é a mesma diferença que ter uma certeza racional de que o mel é doce e de ter uma experiência sensorial da sua doçura. O que Jonathan Edwards está nos ensinando aqui é que existe uma diferença, está salientando a diferença de crer que Deus é gracioso e provar e sentir na prática, na pele, que Deus é gracioso. E ele compara com crer que o mel é doce com a experiência de experimentar o mel e saber que esse mel é doce. A salvação, a alegria em Cristo, a alegria em Deus, a alegria no Senhor, é uma alegria que não é apenas uma alegria falada, mas é uma alegria sentida. É algo que nós podemos sentir e vivenciar como sendo real, porque de fato é real. A salvação é algo real. O banquete que o Senhor tem para nos dar a cada dia é real. E quantos banquetes nós já temos sentido? Quantos banquetes momentos de alegria nós já sentimos? Hoje é dia dos pais, lembremos-nos do dia que nossos filhos nasceram, se não foi um dia de banquete, um dia de alegria, um dia inesquecível, um dia que você vai se lembrar de todos os detalhes dele até quando você partir. Quantos banquetes o Senhor tem nos proporcionado já temos experienciado. A salvação é algo real, é algo concreto. O banquete que o Senhor tem para nos dar, Ele já tem nos dado durante a vida.
tantas são as bênçãos, tantas são as alegrias que nós temos durante a vida. Embora tenham as lutas, tenham as dificuldades, mas há muita beleza na vida. Eu sempre falo que às vezes a gente não percebe a beleza do cotidiano, a beleza do simples. E é muito fácil a gente perceber a beleza do simples quando você precisa ficar internado no hospital, por exemplo. Isso eu me lembro bem das vezes que tive que ficar internado. Quando você está internado, você fica, eu podia estar fazendo aquilo e outro. Se eu sair, eu vou fazer. Aí você sai, faz na primeira semana e depois já esquece de maneira geral. Mas a beleza do cotidiano, às vezes a gente foge às nossas mãos. E o Senhor nos convida a observarmos, a sentirmos a alegria de simplesmente podermos andar. Porque se a gente estivesse no quarto de hospital, nós não poderíamos. Uma vez eu fiquei internado uma semana, no hospital, mais de uma semana, com dengue, uns anos atrás. Eu não aguentava mais ficar no quarto. Eu falei, olha, cheguei para a enfermeira, falei, olha, se eu estivesse no presídio, eu tinha direito pelo menos a banho de sol. Eu não saio desse quarto aqui. Ah, você quer banho de sol? E me levaram, cadeira de roda, passei lá pelo hospital. Sendo que, às vezes, quando a gente não está no hospital, a gente não dá valor ao sol, não dá valor a sair de casa, não dá valor a ver as coisas. Tantas são as dádivas do Senhor, queridos. A salvação é algo concreto. E, por fim, a salvação é também comunitária. A alegria da salvação, a alegria do banquete é estarmos juntos. Um banquete só para mim, só para uma pessoa, não tem graça. O banquete é comunitário. E aqui eu queria trazer um texto do C.S. Lewis, falando sobre a amizade. E ele era contemporâneo de Freud, mas aqui ele não cita Freud. E ele era contemporâneo de Ronald Tolkien. Talvez tenha um outro sotaque, que foi quem escreveu O Senhor dos Anéis. E ele estava se referindo a essa amizade. C.S. Lewis com Tolkien, com um outro escritor proeminente, mas que faleceu muito cedo. E C.S. Lewis diz, olha, em cada um dos meus amigos há algo que somente o outro pode trazer à plena luz. Sozinho não sou capaz de chamar a ação o homem por inteiro. Eu preciso de outras luzes além da minha para revelar todas as suas facetas. Agora que Charles morreu, jamais verei de novo a reação do Ronald a uma piada contada por Charles. Em vez de ter mais de Ronald dele para mim, agora que Charles se foi, eu tenho menos que Ronald. Menos de Ronald. Nesse sentido, a amizade tem uma gloriosa proximidade por semelhança ao próprio céu, onde é justamente a multidão dos benditos que aumenta a fruição que cada um de nós tem de Deus. Pois cada alma, vendo Deus a seu próprio modo, sem dúvida alguma transmite uma visão singular para todas as outras. Quanto mais repartirmos o pão celestial, mais pão temos. Observe que esse texto é cheio de texto muito bonito, que ele falou, olha, meu amigo se foi, agora eu jamais vou ver o Ronald dessa maneira, porque a reação que meu amigo teria quando o Ronald conta uma piada, eu já não vou ter, eu já não tenho mais. O que poderia ser algo que eram 3 amigos, agora são 2, eu vou aproveitar mais do meu amigo, eu já tenho menos, porque a reação que o outro causaria, eu já não tenho mais. E assim, o que C.S. Lewis está expressando é que cada um de nós tem uma maneira própria de espelhar a graça de Deus. Nós espelhamos a graça de Deus de uma maneira única e singular. Então, essa é a beleza de estarmos juntos. Quando os irmãos olham para mim como um irmão em Cristo, vocês vão olhar para mim, vão ver como eu me porto, como eu me coloco, e vão ver uma parte da graça de Deus que eu posso expressar. Assim como quando eu olho para o Antônio, eu vou ver uma parte da graça de Deus que eu só posso ver pela vida do Antônio. Eu não posso ver pela vida do Roberto, porque pela vida do Roberto, a graça que eu vejo nele, eu só posso ver pela vida dele. E aí ele conclui, quanto mais repartimos o pão, mais pão temos. Quanto mais estamos em comunidade, mais nós podemos ver a graça de Deus. Porque eu posso ver a graça de Deus a partir do Ricardo, do que eu conheço dele, a partir da Ana Paula, a partir da Ana Terezinha, a partir do Carlinhos. Se vocês não estivessem aqui, eu estaria limitado.
Eu não veria tanto a graça de Deus quanto eu posso ver na vida de cada um dos meus irmãos, na vida de cada um de nós. Assim, queridos, a salvação, o banquete, ele além de ser real, ele é comunitário. A beleza da vida comunitária é algo absolutamente maravilhoso. Quem é o pai do filho pródigo? É o pai que provê, é o pai que se move por íntima compaixão, é um pai que celebra. E que a gente possa, queridos, nesse ambiente proporcionado pelo Pai, nos mover em compaixão, mover de maneira forte, pulsante pela vida, nessa celebração que é a vida. Vamos viver com o Pai? Vamos celebrar com o Pai? Amém? Amém? Vamos viver com o Pai, vamos celebrar com esse Pai. Vamos orar?